Eu acho que o mais interessante aqui seria a gente deixar um pouco aquela questão de lado e vir dar uma estudada nisso daqui, certo? A gente vai falar um pouco sobre sais, que é uma função inorgânica, inorgânica, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre reação de dupla troca. Dupla troca, certo? Sobre isso daqui de sais, a gente tem que entender como é um sal. Um sal, a gente vai ter um cátion, por exemplo, um cátion, que é o sódio, junto com um ânion, como no caso aqui, o cloreto. Cloreto de sódio. A gente lê de trás para frente, certo? Então, aqui é um exemplo de um sal inorgânico. Essa reação de dupla troca, com a formação aqui, o foco é na formação desse composto iônico insolúvel, esse precipitado, é basicamente o seguinte: imagine que a gente tem uma reação química genérica com um sal AB, certo? Sendo A o cátion, do mesmo jeitinho que o sódio é, certo? E B vai ser o ânion, assim como o cloreto é. A gente vai combinar isso daí com um outro sal. Lembrando que esse daqui é o positivo, esse é o negativo, certo? A gente vai misturar eles dois. Estão dissolvidos em água, então está em um meio aquoso, certo? Quando a gente mistura eles dois, vamos considerar que quando esse cara se esbarra com esse daqui, a gente tem a formação de um sal insolúvel em água. Ele é um precipitado, vou colocar aqui ele sólido, certo? O símbolozinho de sólido, não mais de aqui, de aquoso, dissolvido em água. Agora, o sal Cb, aí vamos dizer que ele se dissolve em água tranquilamente, mas esse daqui não. Isso seria o equivalente a gente ter dois recipientes. Esses camaradas estão muito bem dissolvidos aqui dentro, tá? Bem dissolvidozinho, certo? Não vou nem colocar esses pontinhos, porque a gente não iria enxergar eles porque está dissolvido, que nem sal de cozinha em água. Agora, quando a gente mistura eles em um recipiente maior, aí a gente percebe esse cara no fundo, porque ele não se dissolve em água, certo? Eu coloquei uma tabelinha aqui que não é que a gente vai decorar tudo isso daqui, porque são sempre praticamente os mesmos sais que aparecem em questões. Mas é legal ter isso daí, se você quiser tirar um print, imprimir, colar detrás da capa do caderno ou lá na matéria de química, eu acho que vai te ajudar muito em consultas, certo? Fazendo questões, estudando, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui um ânion do sal, combinado com o cátion do sal, igual como a gente estava falando lá do cloreto de sódio, e a gente vai ter um sal que vai ser ou não solúvel em água. Por exemplo, um nitrato com qualquer cátion vai ser um sal solúvel. Como assim? Um nitrato de potássio, um nitrato de sódio, eles vão ser solúveis em água, certo? Agora, vamos partir logo aqui para esse exemplo. Para obtenção de um precipitado componente sólido que se deposita no fundo de um recipiente a partir de uma reação de dupla troca, tudo que a gente estava falando ali. Qual dos componentes descritos abaixo poderia se misturar com cloreto de potássio para atingir esse objetivo? Que objetivo? A gente obter um precipitado, certo? Como é um cloreto de potássio? Um cloreto de potássio, ele é assim, certo? Aqui a gente tem algumas opções. Eu não vou mentir para você, e quando eu vi essa questão, me chamou
muita atenção a gente ter esse Pb chumbo, certo? Pb é chumbo, metal pesado. Então isso já me remeteu a precipitado, ficar no fundo. E se a gente for lá observar na nossa tabelinha, nos sais insolúveis, a gente tem o cátion chumbo, certo? E quando o chumbo ele está combinado com halogênios, como por exemplo o cloro, a gente vai ter um sal insolúvel. Vamos montar a reação química para a gente entender? Então, olha só. Cloreto de potássio com esse cara aqui. Como é que se chama isso? Nitrato de chumbo. PbNO3,2. Pronto. Temos aqui o cloreto de potássio com o nitrato de chumbo. O que é que isso vai formar? Vamos pegar, esse é o positivo, esse é o negativo. Esse é o positivo, esse é o negativo. Então perceba, quando combinamos, está lá na tabela isso dizendo, quando combinamos o chumbo, quando eles se esbarram, quando eles se encontram e formam o cloreto de chumbo, esse cara aqui, a combinação de um chumbo com um halogênio, é insolúvel. Então, esse daqui seria o precipitado. O outro sal que ia formar seria o nitrato de potássio, o mesmo exemplo que eu tinha dado aqui em cima, né? Que vai ser solúvel. Vai ser tipo não, né? Vai ser exatamente como esse exemplo genérico aqui. Então, eu acho que para entender aquela questão que você me mandou, seria basicamente isso.